Ele fortalecendo a vida de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Apenas um verso. 1 Coríntios 13, o verso 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Eu ouvi de um professor de história muitos anos atrás dizendo o seguinte: o livro O Pequeno Príncipe, para mim, é uma das literaturas mais fantásticas. O Pequeno Príncipe só existe dois momentos na vida para você entender: ou quando você é criança, ou quando você é maduro. Quando você é criança, não precisa explicar, porque criança tem o imaginário que dá, o Pequeno Príncipe dá toda essa vazão. E eu estou dizendo isso porque esse texto de Paulo, eu aplico o mesmo princípio. Só existem duas fases capazes de assimilar o que Paulo está dizendo aqui: ou quando você é criança, ou quando você é maduro. Porque quem é menino não tem paciência. Quem é menino não suporta sofrer. Quem é menino tem a tendência natural da inveja, do egoísmo. Paulo disse: quando eu era menino eu agia dessa maneira também, mas eu cresci e entendi que não era. Quando algumas pessoas me dizem: como que eu faço para entender a voz de Deus? Deus fala comigo, eu ouço vocês dizendo Deus fala. E esses dias eu expliquei que é muito simples. E não é muito simples porque eu tenho poderes. É muito simples porque a Bíblia revela de modo simples. E a gente cantou e a gente leu o texto sobre isso. Pastor Marcos Rulli, meu pastor, o texto áureo dessa noite, como diriam os assembleanos, falou sobre isso. Por exemplo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Sabe o que acontece? Porque a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, porque a gente espera sentir. Enquanto eu não sentir, eu não perdoo. E não é sentimento, é ordem. Eu pago aluguel na casa que eu moro. Eu não sinto certos meses de não pagar. Eu tenho que pagar. Nosso prédio da igreja Promessas Zona Sul paga aluguel R$7.000 todo mês. A gente não espera sentir para pagar. Tem que pagar. O que está acontecendo com a igreja, parte da igreja, é que infelizmente há uma necessidade de sentir. E essa tendência de esperar sentir para obedecer tem levado muita gente a parar de crescer. Então, meu desejo de 9 anos de AD Promessa, que eu tenho uma relação direta, e não é por conta da minha história, é por conta que eu faço parte desse ministério, é de desejar aos amados e amadas do Senhor maturidade. Não são os teus dons que definem a tua maturidade, mas a tua capacidade de entender o outro. Porque Paulo disse nesse texto: ainda que eu fale em todas as línguas, ainda que eu distribua a minha riqueza, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, para salvar alguém, sem amor. Então não pense que dons são sinônimos de maturidade, porque não são. Essa igreja, por exemplo, ela poderia exibir tantos dons. Capítulo 1 diz: de maneira que nenhum dom vos falta, mas eram carnais e infantis. Por quê? A ausência de dom? Não. De capacidade de assimilar uma ordem. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis. Não espere sentir. É ordem. Deus abençoe em nome de Jesus. E traga a saudação da Zona Sul a todos. Parabéns, meu pastor. Deus abençoe.